Catedral Cristo Vive. Um memorial ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o grande pastor das ovelhas. Construída pela visão inspirada por Deus ao apóstolo Miguel Ângelo, com a cooperação dos servos fiéis ao Altíssimo, da Cristo Vive. Sede internacional da Graça de Deus, no Rio de Janeiro, Brasil, onde sonhos se tornam realidade. Venha, envolva-se, participe. A Cristo Vive você, um desígnio de Deus. Rapidamente, visualizando, não dá tempo de falar o nome de todos, mas que alegria. Vejo muitos irmãos aqui da sede, que eu sei que estão trabalhando, inclusive, nesse momento, de forma que não podem estar presencialmente, mas estão ligados conosco. Vejo muitos líderes, muitos bispos, pastores, muitos missionários da graça de Deus, e vejo você aqui presencialmente, você que conseguiu, né, estar presencialmente numa terça-feira, é com certeza assim uma vitória muito grande, viu? Dê um aplauso ao Senhor pela sua vida, você que conseguiu superar tudo, né, e chegar na igreja numa terça-feira para a escola de capacitação e crescimento espiritual. Vamos ouvir agora Deus falar. Já tem falado desde os primeiros acordes as nossas vidas, mas dentro deste subtema, uma organização espiritual, a parte 7 desse livro maravilhoso, Os Quatro Mundos, agora mergulhando em águas profundas para a glória de Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus soberano. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque sabemos que já tens materializado tantas coisas, tantas bênçãos, esse crescimento que é o mais importante na nossa vida, desde os primeiros momentos, mas ainda tens muito mais, e nós estamos abertos, coração, terra fértil, aberto para receber a Tua palavra, aqui presencialmente, pela internet. Eu declaro, Senhor, que haja um crescimento a 100, a 60, no mínimo a 30 por um desta semente, para que todos possamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, para a Tua honra e para a Tua glória. Pela Tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de Ti. Fala aos nossos corações. Amém e amém. Olha, se você ainda não compartilhou este culto, é importante que você faça isso agora. Vou até entregar aqui o meu celular para minha esposa, para ela poder compartilhar, né, com a minha lista. Sabe que eu tenho 3 listas, ou 4 listas, com líderes, com os membros da Cristo Vive, que fazem contato comigo, geralmente. Tenho aqui mais de 300 pessoas, para você ter uma ideia. Então, faço questão de todos os cultos compartilhar, porque eu entendo, né, que terça-feira é um momento realmente de grande apelo, de compromissos na vida secular, e nós precisamos ajudar. Então, compartilhe sempre este culto para abençoar alguém, assim como você também tem sido abençoado. Eu creio e recebo isso para a sua vida, em nome de Jesus. Chegamos hoje à nossa aula 7. Aconselho você a ir no canal de missões Cristo Vive no YouTube, pegar as outras aulas para você ver, né, realmente como isso vem se processando e desenvolvendo, de forma que nunca mais vamos ter qualquer dúvida sobre essa organização espiritual, nessa holística, né, de saber que
existem 4 mundos. Isso é uma forma fácil, simplificada de explicar a Bíblia Sagrada. Glórias a Deus por essa revelação que ele trouxe ao nosso amado apóstolo e profeta Miguel Ângelo. Finalmente, hoje, né, nós chegamos aqui na aula 7, então, no capítulo 2, entrando basicamente agora com foco mais específico no mundo ocumene. Está no capítulo 2 do livro, aqui na página 35. E na semana passada, nós, dentro de tantas questões que nós abordamos na última aula, nós usamos uma remissão aqui na página 34, antes, né, em conexão com o mundo ocumene. Estávamos ainda no mundo Aion, onde o apóstolo se aprofunda mais detalhadamente no mundo Aion, capítulo 1, e nós então usamos Apocalipse 13:8 como uma remissão, e nós entendemos, né, que antes da fundação do mundo, coloca aí Apocalipse 13:8, Joás querido, para a gente ler novamente, olha. E adorá-la-ão, né, está falando da besta, todos os que habitam sobre a terra. O que é terra? O que é cosmos? Cosmos é tudo aquilo que envolve a nossa existência humana. Não é exatamente ou simplesmente falar da terra como esse solo que pisamos, mas em tudo que envolve. Ok? Entendamos como, eu sei que temos várias estruturas solares e constelações, e não estou falando disso, estou falando como terra, como cosmos, algo que nós, que faz parte da nossa realidade humana, da nossa vida terrena, ok? Então, ele diz, olha, todos que habitam sobre a terra, agora quem são os todos? Então, entenderam? Habitam onde? No cosmos. Estão respirando, estão vivos, ok? Fisicamente falando, ok? Que crente não morre, mas passa da morte para a vida. Agora ele fala, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles, ele poderia trazer toda essa frase como diz assim, os do mundo Aion, ok? Os ímpios, os perdidos, 1/3. 1/3. E agora a grande ponto de chave, né, de ligação com o fechamento da nossa aula 6, com a aula de hoje, quando eu disse, então nós estamos aqui numa missão, porque ele foi morto desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Então nós temos uma missão, nós estamos aqui em missão. Diga, eu estou aqui em missão. Diga, por isso que eu sou do mundo ocumene. Você faz parte dos 2/3. A verdade é, que nós temos falado isso desde as primeiras aulas, que se 2/3 nesta terra são do mundo ocumene, tem muita gente perdida. Tem muita gente aí, sabe, no oba-oba, vivendo uma vida espiritual, ou não vivendo a vida espiritual, deixando de experimentar tudo aquilo que nós podemos e devemos experimentar. E é assim que o apóstolo começa aqui no capítulo 2, já dizendo assim, o plano de Deus para que Jesus viesse ao mundo e morresse crucificado pelos seus filhos, foi traçado antes da fundação do mundo. No livro da vida estão escritos apenas os nomes dos eleitos pelos quais Jesus morreu. O céu não tem papel, não tem livro, imagina, né? Mas são visões humanas para explicar coisas espirituais, e esse livro do apóstolo que trata dos livros também deixa muito claro, né? O livro da vida, que é o livro do Cordeiro, o livro da salvação eterna, os que estão inscritos, todos os salvos, os 2/3 do mundo ocumene, o livro dos viventes, que é o livro que tem um registro da pessoa que está nesta terra, respirando, está vivendo fisicamente, e esse sim é escrito e é apagado,
né? Quando a pessoa nasce, quando a pessoa morre, e o livro das recompensas, o livro dos galardões. Esse livro é muito legal também, que dá uma explicada muito boa nisso. Então ele diz, o livro o livro da vida, o livro da vida eterna, o livro da salvação, o livro do Cordeiro, que estão escritos apenas os nomes dos eleitos. Inclusive é importante dizer que não está nem escrito, está inscrito, né? Inscrito, inserido. Quando o apóstolo João fala, ele fala inscritos, é diferente. É uma coisa inserida que não dá para você separar, não dá para desfazer. É como uma marca d'água. E aí ele usa Isaías 53, 11, 12, para fazer uma colocação clara disso aqui. Olha, ele verá o fruto penoso da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará mas o pessoal diz que ele veio para salvar todo mundo? Não, há muitos. Quem são esses muitos? Também são os todos do mundo ecumênio, os 2/3. Então, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Olha o muitos de novo aqui. E com os poderosos repartirá o despojo, por quando derramou sua alma, e levou sobre si o pecado de muitos, novamente, e pelos transgressores intercedeu. Então está aqui, já o apóstolo chama o profeta Isaías de apóstolo Paulo do velho pacto, né? 750 anos antes do sacrifício de Cristo, ele já está sinalizando essa verdade do mundo ecumênico. Mateus 24, 14, diz assim, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E aí o apóstolo desmembra, aqui nessa página 36, em 2 tempos. Ele diz, primeiro, o evangelho será pregado por todo o cosmos, ou seja, por toda a terra, né? Lembra que eu expliquei para você? Quando a gente fala em terra, que fala em tudo que é espaço, onde nós chegarmos, irmão, onde nós chegarmos respirando em vida, leia-se terra, entendeu? Leia-se cosmos. Então, e será pregado, é para isso, olha a nossa missão, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos aqui. Ele diz, por todo mundo, para testemunho da razão. Então, primeiro, será pregado por toda a terra. Afirma que a palavra será pregada, será anunciada a todas as pessoas da terra. Ok? E 2, mas só quem é ovelha do Senhor dará crédito à voz de Deus, porque só as ovelhas ouvem a voz de Jesus. Então, onde está o segredo disso aqui? Por que eu posso afirmar que esta pregação vai ser feita por toda a terra, mas nem todos vão receber, né? A tradição chama aceitar Jesus, mas vão receber essa palavra e vão ser cortados e vai se manifestar a salvação. Por quê? E por que nós temos que pregar para todo mundo? Porque ele diz, para testemunho. Então grifem esta palavra. Para que é pregado o evangelho? Então, às vezes a pessoa diz assim, mas para que eu vou pregar? Para aquela pessoa, se ela já tenho quase certeza que é um ímpio. Primeiro que você só pode ter quase certeza, ninguém pode ter certeza que ninguém é ímpio, por mais às vezes que a gente imagine e julgue, que eu vou te falar, tem gente que realmente, eu já até construo na minha permissividade um céuzinho meu e um inferno, eu já mandei muita gente para o meu inferno, tá vendo? Brincadeiras, eu já mando para o inferno, mas eu sei que eu tenho uma obrigação, irmãos, no espírito, independente do contexto, né, que aquela pessoa esteja, eu tenho que pregar, sabe por quê? Porque se for um perdido, eu tenho que dar testemunho. A nossa missão, diga, a minha missão é testemunhar a bondade de Deus, o bem de Deus, que nós vamos ver isso ainda aqui mais para frente. Então pronto, agora o 2, então, esclarece melhor isso, porque ele diz, alguns não vão receber mesmo. E aí Atos 13, 48, isso aconteceu com a instalação
das primeiras igrejas. Né? Os primeiros eram chamados do caminho, né? Os do caminho. E ali diz, os gentios ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos aqueles que escolheram e aceitaram Jesus. Não é isso que diz aqui. Aqui diz, e creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Então diga, predestinação. Antes da fundação do mundo. Destino, a nossa vida aqui nesta terra é para a eternidade. Por isso que é predestinação. Passa por essa nossa existência aqui na terra. Então a predestinação tem mais a ver com a terra do que com o céu, está tudo decidido. O céu garantido, a nossa salvação, eternidade, vamos todos, está garantido, e viver essa predestinação é algo da nossa existência aqui na terra. É o nosso destino. Então creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E aí, nós vamos pregar, vamos fazer a nossa parte, no tempo de Deus, cada um vai ouvir e vai receber e vai ter o seu encontro pessoal com Deus. Atos capítulo 18, ainda versículos 9 e 10, um pouquinho mais à frente, disse que teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu sei, irmãos, que nós estamos vivendo tempos difíceis, e acreditem, os tempos difíceis, já expliquei isso na aula passada, você deve ir lá no canal do YouTube assistir às aulas anteriores, já expliquei isso. Os dias difíceis começaram quando, bispo? Começaram desde que Cristo foi à cruz do Calvário e ressuscitou, e agora nós temos que viver esta vida espiritual aqui na terra. São tempos difíceis, porque quanto mais nós vamos avançando na vida espiritual, mais difícil fica conviver com essa realidade humana aqui, irmãos. Difícil porque muitas vezes nos faz até mal se nós deixarmos levar e observar. Nós temos que ter uma posição muito radical na vida espiritual. Tem coisas que nós não podemos negociar mesmo. E eu vejo muitos líderes hoje, muitas pessoas hoje, dizendo que, sabe, assustadas, dando um jeitinho, modernizando a Bíblia, dizendo, mas é tão bonito, mas é tão bonitinho, mas é amor, deixa. Preciso abrir um parêntese para pregar com o meu testemunho. Quando eu cheguei aos 50 anos, eu não sou diferente de nenhum de vocês, eu disse, Senhor, fiz as contas, falei, peraí, expectativa, naquela época ainda era menor, agora está até mais longa a expectativa de vida, e eu falei, não sei quantos anos eu tenho mais, mas Senhor, eu queria chegar pelo menos aos 100, e eu recebi uma voz de Deus no meu coração, como dizendo, tem certeza, Danielzinho? Paulo disse a Timóteo que nos últimos tempos muitos não suportarão a sã doutrina. Então, se você já está nesse nível de pregar o Evangelho, de forma tão contundente, será que as pessoas vão te suportar por mais 50 anos? Ou será que você vai conseguir suportar o peso de pregar o Evangelho daqui a 50 anos? Vocês estão entendendo? Como é que a gente, na escola de capacitação, a gente tem um viés de trazer para nós uma realidade, irmãos, não é tirar a Bíblia, tirar palavras do contexto bíblico, porque Bíblia sem contextualização só gera sensacionalismo, mas é entender a nossa vida espiritual numa contextualização bíblica, numa contextualização de existência de uma missão, e que, vou te dizer, não é molezinha não, você tem que respirar fundo, quando você pensar, não é fácil não, você tem que dizer, peraí, se não é fácil, é por isso que Deus me deu para fazer, porque se fosse fácil, qualquer um faria. O que é fácil, qualquer um faz, irmãos.
Toda vez que você se deparar com alguma coisa difícil, diga: glória a Deus, obrigado pela confiança, Senhor. Dona Lídia, não é mole não, né? Brincando com ela. E um dia desses, numa dessas brincadeiras, eu ouvi de Deus, irmãos, Deus trata comigo de uma maneira contundente. Sabe, como se fosse aquela corte assim, do alto à cabeça. Ei, para com isso. Diga: obrigado, Senhor, pela confiança. Oh, Deus, que credibilidade. Uma coisa difícil dessa tu me deste para fazer, porque Deus acredita no meu chamado, irmãos. Vocês estão entendendo? Você recebe para a sua vida? Diga: obrigado pelo carinho, Senhor, e vá em frente, porque o difícil só se torna impossível para quem desiste. Quer escrever? O difícil sempre será impossível para quem desistir. O impossível só existe para quem desiste. Não desista de nada. Não desista de nada. Nem que você às vezes tenha que recuar um pouco. Recuar não é retroceder. Recuar é para tomar impulso. Sabe, coloque as coisas, ajuste a sua mente espiritual. Busque na palavra. Busque em oração. E Deus vai te mostrar a saída. O Espírito, a voz. Coloca aquela rotatória de Isaías 30, 21 para a gente, Joás. Nós temos aí algo que Deus me mostrou já há uns 3 anos. Isso é muito vivo na minha mente, irmãos, como uma rotatória. Sabe, tantas situações, tantas coisas, tantos apelos. Às vezes você quer tomar uma decisão e tem tantas saídas e você tem que ter cuidado. Porque o mundo vai te oferecer muitas opções fáceis. Cuidado. Às vezes você vai no Unidunité, e Isaías disse: olha, mesmo que tenham 2 muito evidentes, ele disse: olha, você pode desviar. Ele diz: quando te desviares para a direita ou para a esquerda. Às vezes você pegou uma direita ou esquerda que era muito, sabe, poxa, não tem erro, é aqui, mas você não pensou bastante, você não, irmão, recue para o centro da rotatória, recue para Cristo, recue para a visão da missão. Você tem que ter visão da missão. Não perca tempo nesta terra. Quem perde tempo, perde vida. O tempo não existe, existe vida. Ele disse: se desviar, haverá uma voz. É a voz do Espírito, irmãos. É a vida espiritual. Diga: sendo a tua vontade, então eis-me aqui. Eu tenho vivido assim a minha vida, sabe? Sempre agora. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Obrigado por este dia. Renova as minhas forças, manifesta a sabedoria. Eis-me aqui. Essa minha oração que eu faço, imagine, pelo menos se Daniel orava 3 vezes ao dia, eu tenho feito de 3 a 5 no mínimo por dia, pode acreditar. Tal é o momento. Agora estou parando com aquele negócio, né? Ai, está difícil, ai, não é mole não. Às vezes eu falo só brincando, mexendo com a minha esposa, né? Mas lá no meu íntimo eu estou agradecendo a Deus. Eu falo: Senhor, obrigado pela oportunidade. Está entendendo, Gildinha? Obrigado pela oportunidade, meu irmão. E vamos em frente, meu irmão, vamos em frente. O que eu tenho dito aqui? Com graça e paz, a bênção segue atrás. Vamos em frente, meus amados. Paulo não disse aos Filipenses: avançando para as coisas diante de mim estão? Vamos prosseguir para o alvo, a missão, porque sempre nós teremos os nossos afins espirituais. É o que Deus estava falando para Paulo aqui, em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10. Então nós temos uma segurança em Deus, nós temos uma conexão. Confie nisso, acredite nisso. E quando você encontrar os teus afins espirituais, valorize isso, valorize. Agora, na página 37, é mais uma evidência de que nós pertencemos a um mundo que é livre, a um mundo que é da salvação, e temos essas garantias em Cristo. Olha, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Está vendo que você tem que agradecer? Olha a exclusividade. Se nós já atingimos esse nível, irmãos, nós temos que continuar, nós temos que avançar.
porque ele aparecerá uma segunda vez sem pecado. É interessante isso aqui, é bom explicar com exegese hermenêutica esse texto, porque às vezes você lê rápido assim, você não entende, às vezes a pessoa fala, tem um texto que diz que Jesus foi tentado, mas sem pecado, agora está dizendo o pecado, é porque na cruz, o peso da cruz no que concerne a madeira em si, diz a palavra, uma madeira pesada, mas aquele peso, para Jesus, não era nada. O peso da madeira em si, os cortes, o sangue, a coroa, aquilo não era nada, nada perante o peso e a dor e o sofrimento do pecado. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nesse momento ali, ele estava levando o quê? Os pecados de todos nós. Agora, no arrebatamento, uma segunda vez, sem pecado. Agora é corpo glorificado. Agora é na liderança, irmãos. Agora é lugares celestiais. É o que nós podemos experimentar pelo Espírito. Você está entendendo? Isso é Bíblia com exegese hermenêutica. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Amém? Para a honra e glória do nosso Deus. Então, os muitos, novamente, quem são? O mundo ecumênico, está muito claro. É o que nós estamos enfatizando nesse capítulo. Quem aguarda para a salvação? O mundo dos salvos, o mundo ecumênico do grego. O ímpio faz chacota, irmãos. Faz chacota da salvação. Você vê aí nos carnavais o que se faz com o cristianismo, a religiosidade desse povo, sabe? Heresias e heresias, eles são isso. Claro que como temos 2 terços e vemos a maioria fazendo isso, tem muito filho de Deus enganado aí. Vamos pregar para todo mundo, ok? E os que são do mundo ecumênico, os que são os salvos, que são aqueles que Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, aguardam para a salvação. Está claro, muito claro. Então, depois, aqui em 1 João, ainda na página 37, o apóstolo traz 1 João, capítulo 2, versículo 2, dizendo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, que mundo inteiro é esse? Todo o mundo dos salvos, todo o mundo ecumênico, nenhuma ovelha poderá se perder. O apóstolo João estava aqui, e por isso você tem que usar. O que é exegese? Exegese é você levar o texto para a época e saber o que a pessoa quis dizer naquele momento. João estava dizendo, não apenas para aqueles que estavam vendo ali e ouvindo ele naquele contexto, daquele momento com ele, mas pessoas que viriam depois dele, que somos nós. E aqueles que foram antes dele, todos os 2 terços, todos os salvos, todos do mundo ecumênico, ok? O mundo inteiro aqui não se refere, claro, ao cosmos, se refere ao mundo ecumênico. Aqui o apóstolo traz um exemplo, né, do Gênesis. Ele diz, olha, já lá no Gênesis já relata a passagem onde Deus fala que porá inimizade. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Daqui para a próxima página, já é uma conexão com o capítulo 3, que nós vamos entrar na semana que vem, que nós vamos aqui ter algumas outras questões que o apóstolo aborda nos próximos capítulos, porque tem muito a ver com essa explicação ainda, né, dos 4 mundos, fica muito mais claro ainda. Então, aqui ele já quase que começa uma conexão ao capítulo 3, que fala sobre a semente da salvação e a semente da perdição. E olha só, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então esta colocação já no Gênesis demonstra que há uma descendência da mulher e há uma descendência da serpente. Ali já havia uma classificação espiritual, que é o mundo ecumênico e o mundo aion aqui nessa terra. Então já começava a entrar essa organização sendo materializada aqui. Vamos ver
depois mais detalhes sobre essas questões, tá bom? Mas o que fica claro aqui é que nós precisamos estar atentos com as obras do mal e as obras do bem, ok? Na semana passada eu até disse, olha irmãos, eu não posso, muitas vezes tem coisas que eu vejo, eu não vou passar a mão na cabeça, então, atenção, né? Convivência com todos, comunhão com poucos, prega o evangelho, dá testemunho, mas procura se aliar e se unir cada vez mais àqueles que estão vivendo uma vida espiritual mais tangível, né? Mais clara, de maior testemunho de mundo ecumênico. O apóstolo até cita aqui, olha, ele diz, fica claro que não podemos amar o que a semente da maldição ama. O apóstolo Tiago disse que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Quem ama o mundo, aion. Pessoas que amam a bebida, a linguagem obscena, a marginalidade, o pecado, pessoas que você vê que vão bem com o pecado, que têm orgulho, que têm uma certa vaidade do erro. Vaidade do erro. Paulo chega, quando lembra do passado dele, ele diz, ingloriamente confesso algumas coisas que ele até teve convivência. Então, precisamos ter esse cuidado. Vamos lá em Tiago capítulo 4, Joás, o apóstolo cita aqui, então vamos fazer essa remissão em Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5, olha o que Tiago diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, você está entendendo? O mundo aion é amigo do mundo, vai com os prazeres do mundo, muito bem, obrigado, tem orgulho, tem honra, e nós temos que ter um cuidado tremendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, sei que temos muitos líderes que nos acompanham, outros que depois acessam essas aulas, quando não estão online, nos altares, inclusive, temos que ter muito cuidado, sabe por quê? Na lei, onde não há essa revelação clara da graça de Deus, há uma brecha muito grande para a operação do inimigo. Cuidado, não fique abrindo o altar Cristo Vive para pregadores que não têm a revelação da graça de Deus, irmãos, porque o risco é muito grande. É muito grande, isso é um alerta muito especial. Então, ele diz, olha, porque são pessoas, às vezes, que estão mascaradas para macular a obra de Deus. Vê o versículo 5. Ou supondes que em vão, eu acho lindo esse versículo 5, que aí está muito claro a conexão de Deus conosco. Essa palavra aí do original não é exatamente ciúme, porque ciúme é uma coisa pejorativa, né? Ciúme não é um sentimento bom. Ele diz, é com ciúme, é com zelo, é com um rigor de cuidado, de proteção mesmo e de correção. Corrige, disciplina e açoita. Agora, tem muita gente que pensa que tem que agradar a todos, irmãos. Eu digo sempre, quem quer agradar a todos não pode agradar a Deus. E quem quer agradar a Deus não pode agradar a todos. O teu sim tem que ser para aquele que tem o sim e o amém para você. Seja radical nas suas convicções com Deus, irmãos, e não adianta, às vezes você quer que fale para o teu patrão, para a tua patroa, para o vizinho, para o presidente do Brasil, sabe, para o teu marido, para a tua esposa, não adianta, o Espírito Santo trabalha e age de forma personalíssima. Não se deixe contaminar, não se deixe levar. Não deixe que a tua mente se demova daquilo que o Senhor tem mostrado à sua vida. Deus mostrou, é para você. E olha, quanto mais você ouvir Deus e cumprir o chamado de Deus, melhor para você e melhor para aqueles que estiverem à sua volta. Eu sempre uso 1 Timóteo 4,16, coloca lá que é importante essa remissão. 1 Timóteo 4,16 diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, salvar das intempéries deste mundo, salvar das agruras desta vida. Olha, você é o primeiro privilegiado. E depois,
você vai estar dando oportunidade à pessoa mais próxima de você de ouvir. Agora, se você mesmo já, sabe, balança, você mesmo já fica titubeando, fica inseguro ou insegura, deixa de viver a firmeza, você se desvia, você não continua nesses deveres, você se deixa levar, se deixa ser arrastado ou arrastado, sofre coisas que não precisava sofrer, e a pessoa que estava perto de você perde de ter em você um exemplo, de ter em você uma coluna, de ter em você uma referência de Deus. Olha, a nossa obrigação, o testemunho, irmãos. Pense nessa palavra. Eu tenho uma missão: testemunhar Cristo, testemunhar o Evangelho, testemunhar a graça de Deus, testemunhar o quanto mais você avançar. Diga avançar para testemunhar. E testemunhar para avançar. É uma coisa conexa. Você quer honra, você tem que honrar. Eu sempre digo, a honra é alguma coisa que está inteiramente, diretamente ligada à reciprocidade. Não pense que honra é qualquer outra coisa. Não, honra depende de reciprocidade. Você quer honra de Deus, você tem que honrar a Deus. Você quer que a pessoa que vive com você, ou seja em qualquer relação, vizinho, parente, patrão, empregado, marido, esposa, quer que aquela pessoa honre a Deus, ou reconheça que você honra a Deus, você não pode deixar de honrar a Deus. Porque se for para aquela pessoa se converter, né, se a pessoa ser transformada, aquela pessoa chegar ao ponto que você está, ela vai chegar. Entendeu? No tempo de Deus. E você? Você vai ser honrado por Deus. Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. É interessante porque quem nos salva para a eternidade é Deus. Mas quem nos salva das agruras desta terra é o nosso comportamento espiritual. É o que está aí. É só você, outra remissão, estamos nos minutos finais, eu preciso solidificar isso aqui, porque estamos tratando da nossa visão da missão do mundo ecumênico, irmãos. Efésios 2, 8 a 10, vamos ver esse texto com exegese hermenêutica, Bíblia, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada, Bispo Daniel Anacleto de Oliveira, olha só, Efésios 2, 8. Pela graça o mundo ecumênico vai para o céu. Olha, estou aqui lendo o versículo comentado já, para ficar mais fácil para você. Pela graça o mundo ecumênico vai para o céu, são os salvos. Isso é mediante a fé para a salvação que Deus deu ao mundo ecumênico, desde antes da fundação do mundo, porque isso é dom de Deus. Olha aí, estão vendo? Aí o 9. Não de obras. Bispo, você acabou de dizer que tem que fazer. Não de obras, para que ninguém se glorie, não na nossa potencialidade da carne para a salvação. Ninguém vai poder fazer obra nenhuma com a sua carne para ir para o céu. Estamos lendo a Bíblia, tá? Estou lendo a Bíblia com você. Versículo 9 quer dizer exatamente isso. Agora vamos ler o 10. Olha como o 10 é lindo. Ele diz agora, pois somos o mundo dos salvos, somos o mundo ecumênico, ok? Feitura dele, criado em Cristo Jesus. Agora, para que isso? Visão da missão. Para uma missão. Ele diz para boas obras. Quer dizer que primeiro ele diz que não precisa de obra. Agora ele diz que precisa de obra? Precisa. É com essas obras, são as obras que Ele preparou. Nós não vamos fazer as obras, mas nós vamos viver as obras. Quando você é um fiel dizimista, por exemplo, que é a parte mais, é a última área que alguém se converte, irmãos, que alguém é transformado, acredite, que é a área mais humana, é a região mais humana e mais carnal, mais material que todos nós temos. Então, quando alguém por fé coloca a sua vida financeira na obra de Deus, são as boas obras, você está entendendo? Quando alguém é capaz de reagir por mais influência que aquela outra pessoa tenha sobre as nossas vidas, mas você reage, você bate no peito e diz, espera aí. Eu vou dizer a você, irmãos, eu sei que é duro. Tem coisas, às vezes, na minha vida que eu tenho que ser contundente com pessoas que às vezes eu falo, meu Deus, e agora? E aí Deus disse, você está aí porque eu te coloquei aí. Se disser que é isso e não for isso, for chouriço, você tem que dizer para quem quer que seja, que não é isso, que é chouriço.
Não confunda, Danielzinho, bife de caçarolinha com rifle de caçarolinha. Nem bife à milanesa com rifle ali na mesa. Né? Ah, essa brincadeira é boa. Pô, você me dá mais 5 minutos para a gente concluir. Tanto tenho a vos dizer, mas o relógio não nos espera, né? Mas, irmãos, tem hora que você tem que fazer, puxa para aqui, puxa para ali, não está fácil não, mas você tem que permanecer nas boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Se você andar um dedinho fora, meu irmão, você já viu? Alguém aqui já viu uma engrenagem funcionando? Eu já trabalhei em fábrica de tecido aos 16 anos de idade, para você ter uma ideia. Eu trabalhei numa fábrica de tecido e aquilo era terrível, irmãos, né? Tinha lá uma laçadeira que passava, aquilo ali, né? João trabalhou também em fábrica de tecido. Acho que o Antônio também, pessoal com mais de 50 anos, quem não... Eu trabalhei no Linifício Leslie, lá no Anil. Olha. Então, depois vamos conversar sobre isso, que é um assunto bonito, até lindo, né? E, irmãos, mas era perigoso, perigosíssimo. E eu vi e para aquela lança passar ali, primeiro tinha umas 3 engrenagens, eu novinho começava a ver aquilo ali, umas engrenagens grandes, e encaixando ali, trabalhando, e muitas pessoas perdiam o dedo, outras tinham uma outra parte que era a fiadeira, que era um dos lugares mais perigosos, que enrolavam o fio. Mulheres de cabelo grande tinham que trabalhar com cabelo preso, mas de vez em quando uma soltava, aí lá agarrava o cabelo, e gente perde mão, porque é muito perigoso. Irmão, escuta aqui que eu quero falar para você, olhos nos olhos, para o cristão, para o mundo ecumene, viver na carne nesse mundo é muito perigoso. Sabe, é muita guilhotina. E bota um dedinho de... não adianta depois ficar, está doendo, está queimando. Não adianta. Para que vai botar o dedinho de fora se eu tenho um círculo aqui, o mundo ecumênio aqui todinho para eu fazer, viver, sabe, com uma blindagem celestial, uma realidade espiritual? Para que experimentar coisas do mundo e lidar com coisas do mundo, irmãos? Então está aí a Efésios 2, 8 a 10, comentada a Bispo Daniel, com máxima vênia ao Espírito Santo, tá? Não sou eu, é a graça de Deus comigo. Mas somos do mundo ecumene, criados para uma missão. Estou lendo o versículo. Não dá para você ler assim, olha. Pois somos do mundo ecumene, criados com uma missão especial, dadas por Deus, as boas obras. E como nós vamos praticar? É com a nossa carne. E com uma visão espiritual, mas é aqui, irmãos, é vivo. É com essa fraquezinha. Paulo disse, quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Isaías 46, versículo 10. Que segurança. Estamos na última página aqui, penúltima, a última é a 39 deste capítulo. O apóstolo usa Isaías 46, 10. O Senhor dizendo, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Está aqui a visão da missão. Diga, Senhor, obrigado por este dia, renova as minhas forças, manifesta a sabedoria, eis-me aqui, eu sei que não é fácil não, mas obrigado pela confiança. É muita honra, irmãos, muita honra. Romanos 9, 23, olha, estamos fechando já, Romanos 9, 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vaso de misericórdia. Vamos ler o 21 e 22, vamos fazer uma remissão, aqui está só o 23, mas vamos ler Romanos a partir do 21, olha, para ficar ainda mais claro ainda, olha, Romanos 9, 21, ou
não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então não vamos discutir isso. É soberania de Deus, irmãos. Tem gente que fica querendo entender. Entenda que você é de Deus, que você acredita, que você foi chamado, que você está crescendo na graça e no conhecimento, e vamos correr por 22. Que diremos, pois, se Deus quer nos mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, o mundo aion. E nós estamos aqui numa conexão, por isso que eu quis ler logo esses dois, que semana que vem nós vamos mergulhar mais fundo ainda, vendo essas duas sementes. E aí vem o 23, e olha, tudo a ver conosco, agora sim, se eu andar no Espírito. Então, por isso que nós somos ainda, mesmo nesta carne, disse aqui, olha, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Olha a misericórdia aí, tem que voltar nas aulas 1 até as aulas 6, que nós estamos tratando e mostrando a misericórdia de Deus é para o mundo ecumênico e só. Não pensa que Deus vai ter misericórdia ou teve misericórdia de ímpio, não, irmão. Ímpio é para ir para o inferno, desculpe. Bispo, isso é uma discriminação. Não, isso é uma classificação espiritual. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Volta, antes de brigar comigo, assista desde a aula 1. Entra lá no canal oficial Missões Cristo Vive no YouTube e assista desde a aula 1, que nós estamos explicando esta organização espiritual. Ok? Então ele disse, olha, vasos de misericórdia. O mundo ecumênico, que Deus preparou de antemão. Então, como eu falei, estamos vivendo uma realidade espiritual aqui nesta terra, ok? Nós podemos viver isso, devemos viver isso. Nós entendemos, e o apóstolo fala um pouquinho disso aqui, endureceu a uns, ok? Os ímpios, nós somos salvos, nós temos a visão. Qual é a visão, bispo? Romanos 8, 14, vamos ver Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são o quê? Filhos de Deus. Nós, no Espírito, vamos viver nesta terra como filhos de Deus. Nós vamos testemunhar que Jesus um dia veio a esta terra como filho de Deus. Então, na carne, irmãos de Cristo, nosso irmão mais velho, está lá em Romanos 8, 29. Coloca Romanos 8, 29, só para a gente finalizar. Romanos 8, 29. Conheceu, predestinou para serem conforme a imagem. Então, nossa missão, ser na carne conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo veio, cumpriu o ministério dele, e nós temos que cumprir hoje um ministério de cristãos, de cristos menores, de irmãos de Cristo, de imitadores de Cristo. O irmão mais novo imita o irmão mais velho, irmãos. E agora, no Espírito, Romanos 8, 14, como filhos de Deus. Isso nos dá um conceito de garantia. Romanos 8, 14, Joás, volta lá rapidinho para a gente fundamentar e finalizar. Rapidinho que a gente está no minuto final, 14. Todos guiados pelo Espírito. Entendeu? Então, carne, salvação, Efésios 2,8, não de obras da carne com o sentimento da carne, mas obras que a carne seguirá guiada pelo Espírito, ok? E aí a gente vive como filho de Deus, e aí você consegue exatamente pensar assim, peraí, nessa situação, o que Jesus teria feito? Vocês estão entendendo? O que Jesus faria hoje? O que Jesus faria hoje? Porque Jesus também, muitas coisas, às vezes tem que pensar assim, naquele ministério dele, ele estava no cumprimento da lei. Então, isso é ser guiado, viver como filho de Deus. E aí tem recompensa, irmãos. Aí a diferença está no versículo 37 em diante. Capítulo 8 de Romanos, Martinho Lutero, que é o grande reformista, ele chamou o capítulo 8 de Romanos de tema central da Bíblia Sagrada, para você ter uma ideia. E o 37 ao 39 diz, em todas estas coisas, porém, então, irmão, fala, obrigado, Senhor, pela confiança. Está difícil? Ao invés de reclamar, diga, obrigado, Senhor, pela confiança.
E vai em frente. Porque em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38 até o 39, porque eu estou bem certo. Então você está certo. Quem está certo, irmão? Quem está certo, está certo. Se você está certo de que está certo, você está certo e ninguém pode convencer você que está errado. Você está entendendo? O certo nunca deu errado. Se você está no Espírito, você está certo, irmãos. Deus é teu favor. Agora, se vai para a carne também, porque o outro está na carne. Que bom que você viu isso. Falou, obrigado, Senhor, pela confiança. Me colocaste perto dessa pessoa que está na carne, então evidencias a minha presença e a minha vida espiritual. Você está entendendo? Porque a carne nunca acerta, mas o Espírito nunca erra. Então diga, quem está certo, do que está certo, está certo. Ok? Não saia do certo. Não existe mais ou menos certo. Aí ele diz, estou bem certo. Olha, como é que alguém pode fraquejar com tantas garantias? Nem a morte, nem a vida. Você tem que estar nessa certeza. Agora, desculpe, pessoal por aí, não vou falar nem daqui, não quero nem pensar em alguém daqui, mas pessoal por aí não tem certeza de nada, já começar pela salvação, não tem certeza nem da salvação. Ele diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Não, mas se o presidente lançar, olha, se o presidente colocar ali uma lei, irmão, nem os poderes. 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, mas o trafica, fala baixo que está cheio por aí em volta, é o poder, olha irmão, o crime organizado, a milícia passou aí, irmão, nem qualquer outra criatura. Quando ele fala de criatura, irmão, ele está falando que às vezes uma pessoa está perdida numa selva, vem lá um maior leão. Os leões puderam contra Daniel? Era uma criatura. Está entendendo agora? Nada desse mundo, não há potencialidade. Não, mas a bala perdida, meu irmão, você não é endereço de bala perdida. Eu sei que já extrapolei os 5 minutos, mas Deus está insistindo isso, porque tem gente deixando de vir à igreja nos cultos à noite com medo de bala perdida. Você não é endereço de bala perdida. Eu não tenho mais cuidado com bala perdida, eu tenho medo da bala achada. É porque a bala achada é que é um problema, porque se for o momento, o tempo de Deus, vai fazer o quê? Se algum filho de Deus, o tiro pegou e ele ali parece aparentemente morreu, porque crente não morre, foi porque Deus permitiu, era o momento dele ir para o céu, irmão. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, estou brincando, parece que eu saio, mas não é, irmãos, é para você entender a seriedade dessa segurança que você tem que ter. Nada poderá nos separar, vamos ter menos medo, porque o medo paralisa, vamos ter o medo permitido só para um controle, para gerar adrenalina, aquele medo positivo, mas não deixe que o seu medo se transforme em pavor. O pavor que esse mundo anda aí apavorado, é um mundo atormentado. Deus é mais. Gostaram da bala achada, né? Você não é endereço de bala perdida, só de bala achada. Quem mata a gente não é a bala, irmãos, é Deus que decide. O poder da vida e da morte é Deus. Não é doença nenhuma, é Deus. Teve a pandemia para provar isso para todo mundo. Muita gente muito doente a vida toda, passou pela pandemia, está aí outras pessoas super saudáveis, pessoas de academia, pessoas que tinham uma vida, médico para lá, médico para cá, exame periódico de 6 em 6 meses, morreram na pandemia, irmãos, desculpe eu, no momento de conclusão, falar tanto disso, mas nós precisamos abrir os olhos espirituais e ter a visão da missão.
Porque na carne, você tem medo de morrer? Até eu, todo mundo tem, irmãos. É a coisa mais certa na vida, é a coisa que nós mais temos medo na carne, não é verdade? Mas no espírito, tudo isso vira fichinha. Porque ele disse, nada poderá separar-nos. Vocês precisam, quem não foi, quem tem assistido, irmão, faça um teste, pegue no sábado, assim, um sabadão, agora vai ter um feriadão aí, pegue e assista todas essas aulas, desde a primeira está lá no canal do YouTube, você vai ver essa conexão. Tudo começou no amor, eu falei isso nas últimas aulas, e vai concluir no amor. Ele diz, nada poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mundo ecumene, mundo da salvação, visão da missão. Não vamos mais reclamar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, né, pela confiança. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta manhã memorável. Oh, que força, Pai. Que força, que potência eu posso, Pai, experimentar. Como filho teu, como alguém gerado para dar testemunho nesta terra, com visão da missão. Obrigado por tantos benefícios. Obrigado pela confiança, Jesus. Obrigado por este dia. Renova as nossas forças, manifesta a sabedoria. Eis-nos aqui. Obrigado pela confiança. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados pelo teu Espírito e guardados pelos teus anjos. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente. E o povo de Deus, que vai dar testemunho com as boas obras, feitas com a carne, mas guiadas pelo Espírito, digam amém. Amém, amém e amém. Nada mais nos separa do amor de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Santo, Santo. Princípio e o fim. Ele é santo, 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 santo. É o Senhor, santo, santo, santo. É o Senhor Jesus. Jesus. Ele é esplendor. Ele é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
Jesus.